Bom dia. Então, vamos iniciar essa reunião. Ok? Antes de iniciar, eu queria lembrar você que toda quinta-feira à noite tem reunião, turno de oração aqui, a partir das 20 horas e às 19h30 tem instrução sobre oração, e quarta-feira de manhã, 7 da manhã, também tem reunião de oração. Então, vem e participe para ajudar a gente a ter um altar aqui de oração, ok? E uma coisa que eu queria pedir é que eu preparei o esboço dessa palavra e mandei para mais de uma pessoa. E está gravando também. E o que eu queria fazer? Eu queria que essa semana, essa gravação especificamente, amanhã ou terça, tivesse liberada para que quem for falar na reunião, quarta-feira, conversar um pouco sobre a palavra, que vai ter o esboço pronto, para eu poder usar, mas para ter também o acesso. Aí, que precisar de computador, internet, coisa, pode ver lá em casa comigo que eu ajudo com o que precisar, ok? Mas era bom que amanhã ou terça tivesse liberado, ok? Então é o seguinte, hoje eu vou iniciar uma série com vocês que é chamada Crescendo em Oração, ok? Crescendo em Oração. Vamos lá. É o seguinte, a gente já tem falado há um tempo sobre nós estabelecermos aqui na comunidade uma cultura de oração e falamos sobre casa de oração e tudo mais. E eu sinto a necessidade, já faz um tempo, a gente conversando nas reuniões de liderança, a gente sente a necessidade de ter coisas mais práticas, mais simples e mais pessoais sobre a oração. Ou seja, ajudar cada um dos irmãos a desenvolver a vida pessoal de oração, a vida devocional, assim como também ser incentivado a ter instruções de como desenvolver sua vida com os outros irmãos em relação à oração. E aí, eu comprei um livrinho do irmão Mike Bickle sobre esse assunto e eu fiquei muito interessado em ensinar sobre esse assunto. Então eu vou pegar os capítulos desse livro e vou resumindo, porque o Espírito Santo falou comigo sexta-feira. Eu estava na reunião da liderança da comunidade, estava orando, e o Espírito Santo disse para mim assim: você é um tradutor, eu te chamei para ser um tradutor. Bom, não é intérprete de pregação e nem tradutor de livros e coisas. O que eu entendi é que eu sinto um chamado de traduzir coisas da palavra para o povo de Deus, para a nova geração, especificamente falando. Acho que ano passado, ano retrasado, eu conversava com o Arlindo que existem livros, por exemplo, do Watchman Nee, em português, mas que o português dele e o assunto dele é tão denso teologicamente, e o português às vezes é tão rebuscado, que pessoas da nossa geração, mais nova e tal, não conseguem ter prazer em ler. Leem algumas páginas e joga fora o livro, deixa de lado, porque não vê graça nisso. E eu sei que esses livros têm conteúdo muito poderoso, um conteúdo muito bom. E eu entendo que eu deveria de pegar esses assuntos e tornar eles mais fáceis de ser entendidos pelos irmãos pela igreja. Então não é tradução no sentido literal do inglês para o português, mas é de tornar mais fácil de entender o nosso contexto. No contexto brasileiro, no contexto da geração do século XXI, contexto pós-moderno. Mas existem coisas que Deus está fazendo ao redor do mundo, que Deus está falando ao redor do mundo hoje, sobre a palavra, e também eu sinto o peso de transmitir isso para nós. Então eu entendo assim que eu não preciso falar muitas coisas. Se eu pudesse dar uns 4, 5 CDs para você ouvir de música, uns 3 ou 4 livros, umas 4, 5 pregações, você já ia entender tudo o que Deus está falando hoje em dia. Mas como eu sei que esses livros não vão ser lidos, esses CDs não vão ser ouvidos, essas pregações não vão ser vistas, eu vou eu mesmo falar. Mas você não precisaria ouvir eu falando se você simplesmente visse de fato o que Deus está falando nas nações. Não é difícil, não é complicado, basta você gastar um pouquinho de tempo lendo, ouvindo,
já ia perceber. Então eu vou simplesmente fazer isso, como se a gente sentasse para ouvir um CD novo, eu te mostrasse faixa por faixa do CD. Olha, essa faixa aqui é assim, essa faixa assim, assim. Eu vou fazer isso, mas através da pregação, ok? Então, vamos lá. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por juntar os teus filhos aqui. E nós pedimos ao Senhor nesse momento, em nome do teu Filho Jesus, que o teu Espírito esteja atuando aqui entre nós, liberando o Espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos conhecer o teu coração e a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração. Que o Senhor permita, Senhor, que cada um aqui conheça ao Senhor de maneira mais plena, Senhor. Abençoa o falar, abençoa o ouvir da tua palavra. Abençoa-nos nesse assunto, abençoa-nos nessa série que estamos iniciando a respeito da oração, a respeito da vida de oração. Pedimos que o Espírito de oração esteja sobre nós, que o teu Espírito esteja movendo em nosso interior, nos levando a orar mais nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, tem esse assunto, casa de oração e cultura de oração, que a gente tem sentido. E em Isaías 56, versículo 7, a Escritura diz que o Senhor nos levaria ao seu monte e que Ele nos alegraria na sua casa de oração. Então, casa de oração é essa cultura de oração que nós estamos querendo que seja estabelecida aqui na comunidade. Um estilo de vida onde a oração é o centro gravitacional de tudo que é feito, onde a comunicação com Deus, a oração, a intercessão, a adoração é o centro das atividades de todas as famílias juntas. Que o exercício do sacerdócio é o centro das nossas atividades, porque é a nossa identidade como cristão, ok? E em Isaías 56, 7 ele fala que nos alegraria na sua casa de oração, ou seja, que a oração e o ambiente de oração seriam ambientes alegres. Esse é o objetivo de Deus. Que a oração seja algo alegre, que a oração seja algo prazeroso. Então a gente tem que admitir que não é, né? A oração para a gente é mais um dever do que um deleite. A oração é mais uma disciplina do que uma alegria. E o que eu queria era, nesses dias, ensinando para você a palavra, eu queria te ajudar a caminhar nesse processo da oração, deixar de ser apenas um dever, deixar de ser apenas uma disciplina, e a oração passar a ser de fato um deleite para a sua vida, porque é a promessa do Senhor que Ele iria nos alegrar na sua casa de oração. Então nós podemos saber que o Espírito Santo vai estar atuando enquanto a palavra for falada, para gerar isso em nós, gerar verdadeira alegria por oração, verdadeiro prazer por estar diante de Deus. Eu não sei se você sente o que eu sinto, mas assim, poucas coisas são mais chatas que orar. Jejuar talvez é um pouco mais chato. Então assim, é a vida, é assim que a gente nasce de novo, é assim que as coisas acontecem, né? A gente gosta de culto, a gente gosta de ouvir pregação, a gente gosta de ouvir música, a gente gosta de estar com os irmãos, mas fechar a porta do quarto, ficar em silêncio, de fato, e orar ao Pai que está no céu, isso não é legal. E vir na reunião de oração não é legal. Nós temos misturado bastante música com a oração, e um dos propósitos disso é tornar a oração mais agradável, é tornar a oração um ambiente bom de se estar, ok? Mas de fato, mesmo com isso, muitos de vocês não vêm na oração. Por quê? Será que você é um demônio? Pessoal, não, porque a oração é chato. Porque não, alguém acorda de manhã e hoje eu acordei com a vontade de passar umas 10 horas de oração, uns 40 dias de jejum. Ninguém acorda assim, nossa, que vontade de ler a Bíblia toda. Como eu já falei, eu tinha um amigo lá no Rio Grande do Sul que disse que um dia ele acordou e disse: nossa, acordei com uma vontade de orar, eu fiquei bem quietinho até a vontade de passar. Então a gente tem essas coisas na vida, né? E eu queria ajudar você, que você crescesse da oração ser um peso, ser uma simples disciplina e passasse a ser de fato um deleite para você, ok? Então, a palavra de hoje, dentro dessa série, o nome que ela recebe é o chamado para a oração, ok? Eu acho que todos vocês têm um chamado, né? Existe chamado para ser esposa, chamado
para criar filhos, sermos pais, chamado para trabalhar no mercado de trabalho, ser um líder dentro do mercado de trabalho, chamado para ser um pastor dentro de uma comunidade, chamado para ser um pregador. Mas de todo o tipo de chamado que existe, o chamado mais importante, o maior chamado, é a oração. Eu queria que você abrisse em João capítulo 15, para eu falar um pouco sobre isso. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, essa passagem aqui não é literal, ok? Jesus não é videira literalmente, Jesus é simbolicamente uma videira, ele é um ser humano, ok? Mas o que ele está querendo dizer aqui é que há uma relação de que assim como a videira e os galhos da videira se relacionam uns com os outros, assim é a nossa relação com o próprio Senhor, ok? E ele fala aqui sobre nós darmos muito fruto. Ele está colocando aqui a nossa vida numa analogia de árvore, uma analogia de agricultura, ou seja, você tem um chamado, você tem um destino, você tem uma vocação, você tem um alvo na vida, e esse fruto é exatamente isso. O propósito pelo qual a videira existe é dar o fruto. Fruto é o propósito pelo qual você existe. Então ele está dizendo o seguinte: você não vai conseguir viver o propósito de Deus para a sua vida. Você não vai conseguir viver o chamado de Deus para a sua vida, o seu destino, sem permanecer nele. E permanecer aqui não é simplesmente estar, porque tem versões de Bíblia que diz aquele que está em mim, e outras versões dizem aquele que permanece em mim. Permanecer aqui tem a ver com fixar, tem a ver com se segurar na coisa. Como que nós fazemos isso? Por meio de um diálogo com Deus, por meio de uma conversa com Deus. Estar em Cristo é uma posição que nós temos, mas permanecer em Cristo é uma experiência que nós devemos ter no dia a dia, uma experiência resultante de comunhão com Ele. Permanecer em Cristo é comunhão com Cristo. Portanto, você jamais vai conseguir viver o que Deus te chamou sem muita comunhão com Deus. Muita mesmo. É como se eu chegasse para você hoje e dissesse assim: então, tudo bom? Eu gostaria que você agora viesse correndo e desse um salto de 20 metros de altura. Jamais você vai conseguir fazer isso. Não há capacidade em você para dar um salto de 20 metros de altura. Da mesma forma, não há capacidade em você de viver o seu chamado. Não há. Não há capacidade de você viver a vida do Espírito, porque a vida do Espírito é só o Espírito que vive. Portanto, se você não tiver muita comunhão com o próprio Espírito, você jamais vai conseguir viver ela. Sem muita oração, sem comunhão com Deus, não é possível você viver a vida cristã. Não existe cristianismo, não existe vida com Deus apartado da oração, muito menos o chamado. Então você tem um chamado para ser um pai e uma mãe que vai discipular seus filhos para que eles cresçam no temor do Senhor, e você entender esse é meu chamado especificamente. Ok, mas uma coisa é esse chamado sem oração, outra coisa é esse chamado com oração. Talvez você é chamado a pregar a palavra e você quer simplesmente estudar a palavra para poder pregar, e isso é necessário, mas uma coisa é esse estudo com oração, outra coisa é esse estudo sem oração. Eu acho que você concorda comigo. Todo cristão é chamado para crescer. O que é um fruto? Não é algo que desenvolve, não é algo que cresce, não é algo que amadurece. Da mesma forma, o nosso chamado é algo que deve amadurecer. Nossa vida cristã é chamada para maturidade. Não há possibilidade de amadurecer apartado de permanecer em Cristo, apartado de ter comunhão com Ele. E esse é o grande mistério, que é como a gente pode crescer em oração. Então, essa série nessas próximas semanas tem a ver com isso. Tem a ver com a gente conseguir entender como orar, qual a maneira mais fácil de orar, como que a oração pode se tornar algo mais fácil, como que eu posso ter mais direcionamento na minha oração, como que eu posso ser mais ungido na minha vida de oração. É sobre isso, ok? E hoje eu queria
trabalhar com vocês algumas verdades para ajudar a sair dessa coisa do dever para o deleite, né? Ou seja, entender o que é oração, de fato, de acordo com a Bíblia, já começa a ajudar a gente a ter assim, a mente clareada de tanta coisa louca que a gente tem na mente que impede a gente de querer de fato orar, né? Então, a oração são 3 aspectos de o que é oração que eu queria falar para você, ok? Eu quero falar da oração como um lugar de encontro. Depois eu quero falar da oração como um meio de receber as bênçãos de Deus. E por último, falar da oração como sendo uma parceria com Deus, tá? Lugar de encontro, meio de receber bênçãos de Deus e parceria com Deus, ok? Então, em primeiro lugar, a oração como um lugar de encontro que talvez é a parte que a gente mais compreende, pelo menos aqui na comunidade, no contexto que a gente vem, os livros que a gente lê. Mas é sempre importante ser lembrado disso, que a oração não é uma moeda de troca que garante a bênção de Deus. Porque a gente tem isso na mente. Tipo assim, se eu perseverar todas as manhãs nessa chatice, falando com a parede, nessa coisa ruim, então Deus vai olhar o que eu estou fazendo e vai marcar os pontinhos lá na prancheta celestial dele. E quando eu tiver já enchido assim o life, né, de energia, de horas de chatice de oração, então em troca, porque eu paguei o preço, então em troca ele me dá, sei lá, dinheiro, unção, o que você imaginar. Já foram pensar que o conceito de pagar o preço traz implícito que Deus é chato pra caramba? Se eu dissesse pra Carol, vou pagar o preço para ficar casado com você, eu vou pagar o preço porque você é chata mesmo, viu? Mas pela bênção que me espera. Ou se alguém falasse isso para você, vou pagar o preço para estar com você, não parece que ele está perdendo? Né? O que será que Deus pensa quando as pessoas se referem assim sobre ele? Acham que ele é um cara mó chato. Que Deus, está incomodando pra caramba. Então não é assim. A oração ela é um meio que nos introduz na comunidade da divindade. Vou falar isso na outra palavra na semana que vem, na semana que vem. Mas o fato é que Deus é uma comunidade de amor. Deus é amor e o Pai é a fonte, Ele é o amante, o Filho é o receptáculo, Ele é o próprio amor, e Ele é o amado, perdão, e o Espírito é esse amor do Pai para com o Filho. Quando nós oramos, nós somos introduzidos nessa relação. Orar é posicionar o nosso coração, posicionar o nosso ser, para que nós sejamos energizados pelo amor. Entendeu? Oração não é um preço que eu pago, é uma posição que eu tomo. Eu tomo a posição de estar diante de Deus, que é amor, e a minha vida é energizada com esse amor. Logo eu me sinto mais amado por Deus quando eu oro, porque eu estou me conectando com esse amor. Eu amo mais a Deus também, porque eu estou recebendo dele esse amor. Eu amo mais os meus irmãos, porque então esse amor que Deus tem pelos meus irmãos também passa por dentro do meu ser. Eu também amo a mim mesmo. Ok? É algo que eu vou ter que falar um dia aqui, mas é sério. É importante você se amar, viu, queridão? Tá? Beleza? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então tem gente que se odeia tanto que por isso que eu odeio o próximo. E também amor pelo mundo, amor pelo perdido, amor por aquele que sofre. Deus tem um coração de compaixão pelo perdido. E quando eu gasto tempo em oração, eu entro em contato com essa realidade desse coração que está pulsando por pessoas que sofrem, desse coração que a palavra misericórdia, né? A palavra córdia é a mesma palavra para coração, cardia, córdia, ok? E miséria, ok? Misericórdia é o coração na miséria.
Então Deus tem o coração nas misérias das pessoas. E às vezes a gente não consegue ter. A gente olha para situações em que nós deveríamos de ter misericórdia, mas o nosso coração é insensível. Mas conforme nós gastamos tempo posicionando o nosso ser diante daquele que é amor, esse amor nos afeta e a gente passa a amar outros. Então, oração é comunhão, oração é relação com Ele, oração é encontro com Ele. A oração tem que ser vista dessa forma, como um momento onde eu estou parando tudo para ter um encontro real com aquele que é amor. Ok? Segundo aspecto da oração é que a oração é um meio de recebermos bênçãos. Certamente eu vou gastar mais tempo nisso, porque a gente, ao contrário dos outros lugares, a gente é avesso a querer ser abençoado e orar para uma bênção, né? Você veio buscar uma bênção, aí quer matar a pessoa que canta isso. O cara começa a cantar, se você tivesse uma flecha, você jogava na testa da pessoa, em prol dela calar a boca. E a gente entende que realmente Deus se tornou em muitos lugares uma espécie de um supermercado que você vai lá só para ganhar coisas dele, realmente isso é ruim. Mas a coisa não é bem assim só. Abre em Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa frase final é que está me chamando mais a atenção. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Alguém tem uma versão diferente? Acho que a século XXI é um pouco diferente, né? E aí, voz alta comigo. A súplica de um justo é muito eficaz. Isso. Ok? Alguém tem uma versão diferente? A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso. Então, sobre o que ele está falando aqui? Ele não está falando sobre comunhão com Deus. Ele está falando sobre resultados. A oração do justo é eficaz e poderosa. Para quê? Para gerar os resultados pelos quais ela está orando. Nesse contexto aqui, curar aquele que está doente. Mas isso se aplica a vários contextos, ok? Então, durante muito tempo eu ficava pensando assim, não, eu vou ter comunhão com Deus e não vou pedir que Deus abençoe a minha vida em várias áreas, porque eu já tenho comunhão com Deus, isso vai garantir que eu vou receber tudo que eu quero. E eu descobri que não. Deus estabeleceu um meio pelo qual Ele vai me dar as coisas, quando eu pedir as coisas que eu quero. Simples assim. A oração tem a ver com a comunhão, mas a oração também tem a ver com resultados. E você não tem que escolher se é um ou se é outro. Ela é as duas coisas. Eu oro para que eu tenha comunhão com Deus, mas eu também oro para gerar resultado. Que tipo de resultado? Afetar as circunstâncias ao meu redor. Transformar as circunstâncias ao meu redor. Aqui no contexto da passagem está falando que você pode orar pelo doente e esse doente vai ser curado. E a próxima frase ele vai falar sobre Elias, que era uma pessoa normal, mas ele orou para que não chovesse e não choveu. Depois orou para que chovesse e choveu, ou seja, foi eficaz, gerou resultado. Nós oramos também para isso. Nós oramos para gerar resultados. E em 2005 eu fiquei chocado com uma passagem durante um devocional. Estava no Paraná. E eu queria mostrar para você essa passagem. Não sei se você vai ficar chocado, mas eu queria que você ficasse chocadinho um pouquinho, pelo menos. Isaías 30, versículo 18. Isaías 30, 18 diz assim: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós.
porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Porque essa passagem me chocou, é que Deus espera. Já parou para pensar nisso? Olha o que ele diz no versículo 18: o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Espera significa, Ele não está agindo, Ele está parado. Tem vezes que Deus não está agindo na sua vida, porque Ele está esperando. Deus está retendo coisas na sua vida. Deus faz isso. Deus não age às vezes, propositalmente. Deus para coisas. Deus trava a sua ação. Quem sabe até permite que demônios ataquem você no seu sofá enquanto você olha a televisão, tá ligado? Porque Ele quer tirar você do sofá e da frente da televisão. Então Ele para e Ele não age. Por quê? Porque Ele decidiu que Ele só vai agir a voz do teu clamor. O Senhor espera ouvir a tua voz. É isso que Ele está falando. O Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém. Ele segura, Ele se detém. Ele não age até que Ele escute a tua voz. Deus se move ao som da sua voz. Deus trabalha na sua vida ao som da sua voz. No momento em que você abre a boca e você verbaliza aquilo que você quer, que você anela, que você sonha, ao som da tua voz, Ele começa a agir. Enquanto você está quieto, Ele não vai fazer nada. Quando você começa a falar, Ele começa a fazer. Porque ao som da sua voz é que Ele vai agir. Isso me deixou meio chocado, sabe? Porque Ele quer agir. Porque diz que Ele está esperando. Esperando não significa só que Ele está parado, mas é que Ele está esperando para fazer algo. Ele quer fazer algo, mas Ele está esperando. Porque Ele determinou como que Ele vai agir. Quando você levantar a sua voz, ao som do teu clamor, Ele vai se compadecer. Quando Ele ouvir o teu clamor, Ele vai responder. Algumas promessas de Deus não são garantias. Algumas promessas de Deus para a sua vida são convites. Para que você entre em parceria com Ele e orando de maneira perseverante, confiante, santa, você permaneça no lugar de oração até que aquelas promessas se cumpram. Nem tudo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Eu gosto muito de lembrar de quando eu converti, eu era participava de uma comunidade e não tinha profecia pra caramba. E uma das profecias que mais existiam era aquela assim: eis que Deus vai te levar para as nações, querido. Né? Isso aí, nossa, assim, se todos os que receberam profecias iam para as nações, não ia ficar ninguém naquela comunidade. Aí, o fato é que estão todos lá no Rio Grande do Sul até hoje. Nem não foi para nação nenhuma. Ok? Quer dizer que Deus mentiu, que os profetas estavam profetizando mentira. Não. Significa que essas palavras proféticas não eram garantias de acontecimentos futuros, mas eram convites para que, se tornando parceiro de Deus, cumprisse a profecia. E aí existem várias coisas que você deve fazer para que a profecia se cumpra. Por exemplo, em alguns casos, vai estudar inglês, pelo amor de Deus, né? Eles que, até a historinha minha mãe contava para mim: ô filho, Deus falou que vai te dar um carro, então faz a garagem primeiro. Bonitinho. Mas de tudo isso, o mais importante é a oração. Se Deus te deu uma palavra, você deve tornar essa palavra um motivo de oração, para gerar ela no seu interior, para gerar circunstâncias do cumprimento dessa palavra. E esse é o grande se da Bíblia. Sabe, a Bíblia tem muito se, que a gente às vezes não percebe, né? Por exemplo, Deuteronômio 4:29 diz assim: de lá buscarás o Senhor teu Deus, e o acharás o Senhor teu Deus, quando o buscardes de todo o teu coração e toda a tua alma. Você vai buscar o Senhor e vai achar quando
Buscar de todo o coração. Em primeiro lugar, ninguém vai encontrar o Senhor se não buscar o Senhor. Mas mesmo buscando, o Senhor pode não encontrar, porque é uma cláusula de como essa busca tem que se desenvolver, de todo o coração. Mas é garantido que se você empenhar a sua vida para buscar dessa forma, você vai encontrar. Deus não está brincando com você, mas de fato não espere ter encontro com Deus se você não está buscando a Deus. Isso nunca vai acontecer. Ele pode fazer isso soberanamente com algumas pessoas? Claro! Ele vai fazer com você? Provavelmente não. Sabe quando existem exceções na vida? Então você não é uma delas. Deus abre exceção para todo mundo, talvez, mas não para você. O que eu estou querendo dizer com isso? E sempre quando você pensa que você é exceção, você está só imaginando algo para eliminar da sua vida a própria busca. A exceção quem define é Deus, se você é ou não é uma exceção. Você não define. Você se define como aqueles que fazem parte do normal. E o normal é, nós vamos encontrar o Senhor se o buscarmos de todo o coração. Existe um se, não é garantido, é se você buscar. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter pelos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. É uma promessa de avivamento, mas só vai acontecer se o meu povo fizer a parte dele. Existem várias promessas na Bíblia que são assim. Talvez você fique estranhando isso, tipo, como que o Ângelo é calvinista e está falando isso? Eu sou calvinista, mas não sou imbecil. E na verdade nenhum calvinista é tão imbecil ao ponto de negar o fato que existem promessas bíblicas que são condicionais. Existe uma condição. Se você se posicionar e você fizer aquilo que pela palavra é exigido, Deus vai mover ao seu favor. Lucas 11,13 diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Qual é a condição? Pedir. Deus vai dar o Espírito Santo para todos? Sim, para todos que pedirem o Espírito Santo. Há uma condição. Então, a oração é o meio de gerar, de mudar, de tocar as circunstâncias ao nosso redor. Se orarmos, se nós falarmos para Deus aquilo que nós precisamos, se nós gesticularmos diante de Deus aquilo que nós precisamos. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto da oração, que a oração é parceria com Deus, né? Deus ele estabeleceu um modo pelo qual ele rege o universo, que é a parceria com o seu povo. Em Apocalipse 3:21 diz assim: ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no meu trono. Uau, como assim? Deus vai deixar que alguém sente no trono dele? O trono de Deus tem a ver com o reino de Deus. E o que ele está dizendo com deixar alguém sentar no seu trono? É que ele compartilha o seu reino. Seu reino é compartilhado. O seu reino é estabelecido exatamente nesse contexto. Apocalipse 5:10 diz que nós vamos reinar sobre a terra. O reino de Deus não é simplesmente Deus reinando, mas é Deus em parceria com o seu povo reinando. Há uma dimensão aí de cooperação, há uma dimensão de comunhão. Deus estabeleceu um meio pelo qual o seu reino vai ser estabelecido. A amizade que ele tem com os seus servos, a comunhão que ele tem com o seu povo. Ele não vai aleatoriamente estabelecer o seu reino. Ele não vai aleatoriamente trazer avivamento sobre o Monte Mor. Não. Ele não vai dar, de repente ele acordou de manhã, bum! Avivamento em Monte Mor, justiça sendo feita, o reino estabelecido, pessoas sendo salvas, mas a gente não orou. Isso nunca vai acontecer. O avivamento é resultado da nossa parceria com Deus. Deus vai tocar essa cidade com avivamento se nós nos posicionarmos como parceiros dele para trazer avivamento. E nesse contexto, eu queria falar um pouco sobre a importância de fazer pedidos para Deus. Isso está me tocando muito. Está em Tiago também, que a gente leu antes, capítulo 4, versículo 2. Tiago 4, 2. Tiago 4,2 diz assim: cobiçais e nada tendes,
Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Essa última frase que eu quero enfatizar. Nada tendes, porque não pedis. Ora, qual é o pensamento óbvio por detrás aí? O que eu tenho é consequência daquilo que eu peço. Porque se eu não tenho nada é porque eu não peço nada. Se eu tenho algo é porque eu pedi algo. Se eu tenho muito é porque eu pedi muito. Esse princípio é normal no estabelecimento do reino de Deus. Deus vai agir ao som da minha voz. Deus vai atuar conforme eu gesticulo, eu verbalizo pedidos a Ele sobre o que eu quero que Ele faça. Você precisa pedir. E alguns vão pensar assim, não, mas é que pedir uma coisa meio egoísta. Não, não é, pelo contrário, pedir gera muita humildade. Todo momento em que nós nos posicionamos para orar, 3 coisas são geradas: intimidade, comunidade e humildade. É gerada intimidade, por quê? Porque Deus está ali, Ele não está agindo, Ele está se retendo para agir na nossa vida. Mas quando eu começo a pedir a Ele, o meu coração se conecta com Ele. Primeira coisa que acontece, isso gera intimidade. Mas quando eu e meu irmão começamos juntos a pedir por algo, o meu coração se conecta com o meu irmão nesse pedido, então é gerado comunidade. Mas quando nós estamos pedindo, nós estamos declarando o que também? Nós não temos e Tu és a fonte. Então é gerado humildade. Se nós queremos uma comunidade que tem intimidade com Jesus e humildade nos seus corações, nós precisamos desenvolver oração. Você precisa vir na quinta-feira na reunião de oração. Você precisa vir na quarta de manhã na reunião de oração. E você precisa desenvolver sua vida pessoal de oração. É essencial, a gente não está brincando. Não é uma moda. A gente não está querendo inventar uma parada para imitar o R-Hop, para imitar sei lá quem você imaginar, o caso Davi. Não! Deus está no céu falando sobre isso. Nós estamos na geração onde o Espírito vai enfatizar a oração mais do que em todas as gerações. Porque isso tem a ver com trazer o seu reino. Isso tem a ver com preparar o caminho para a segunda vinda. Mais do que nunca, nós precisamos dedicar a oração, a pedir para o Senhor. Em Filipenses 4,6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pensa nessa frase. Sejam conhecidas diante de Deus vossas petições. Mas Deus já não sabe? Deus já não conhece? Por que Ele diz para se tornar conhecido aquilo que Deus já conhece? Porque Ele só vai dar o que você quer quando você pedir. Tem gente que fica tão ansioso com o que precisa que fica o dia inteiro pensando sobre aquilo que precisa. E até mesmo fala com outras pessoas sobre aquilo que precisa. Mas o fato de você pensar no que você precisa e falar para os outros do que você precisa não vai te dar aquilo que você precisa. Porque Deus não atende pensamentos, Deus não atende reclamações, Deus não atende murmurações, Deus atende orações. Orar é falar com Deus. Eu vou falar muito sobre oração e talvez vou falar sobre a questão de nós aprendemos a fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. Isso é maravilhoso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não existe oração em silêncio. Em nenhum lugar na Bíblia tem uma oração em silêncio. Nenhum lugar na Bíblia foi registrado uma oração em silêncio. É claro que tem uma pegadinha óbvia aí, né? Só dá para registrar se falou. Meio burro a observação, mas real, né? A única pessoa que parece que não falou é porque ela falou tanto que ela ficou absorvida pelo que ela estava falando, que é a Ana, mãe de Samuel. Diz que ela estava tentando falar, a boca estava mexendo e devia ter uns grunhidos, mas aí o sacerdote falou: ih, está na magoada. Ela estava absorvida por aquela realidade. O silêncio que nós podemos fazer na oração não é oração, é parar para ouvir Deus. Mas a palavra oração, gente, olha no dicionário. Oração tem a ver com frases. Oração tem a ver com falar. Deus
se move ao som da sua voz. Quando eu peço, Ele age naquela área que eu estou pedindo. Quando eu não peço, Ele não age. Deus sabe que você precisa de dinheiro? Sabe. Quanto tempo você já gastou pedindo o dinheiro que você precisa? Deus sabe que você precisa de uma porta aberta em alguma área? Sabe quanto tempo você gastou fazendo isso? Pedindo essa porta aberta naquela área específica? Circunstâncias favoráveis em alguma área específica? Deus sabe que você tem problemas? Sabe. Por que Ele não atua, então, para te beneficiar, te ajudar a vencer nessa área? Será que é porque você não tem orado? Será que tem faltado oração? E não só faltado oração, mas outra passagem, Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Essa expressão, pedir, buscar, bater, no grego, o tempo do verbo é o seguinte, fiquem pedindo, permaneçam buscando, continuem batendo. Porque ele está dizendo o quê? Peça até que você receba. Não é que você vai pedir e receber, não. É que você tem que pedir até receber. Você tem que buscar até encontrar. Você tem que bater até abrir. Não é uma oração. É continuar orando. É continuar pedindo até que aconteça. Às vezes a gente não tem essa experiência de ver nossas orações respondidas porque a gente ora uma vez e para. Talvez porque a gente não quer ter a experiência de... A gente tem medo que isso vai acontecer, né? De ter a experiência de parecer que Deus não nos ama, parecer que Deus não quer nada com a gente, parecer que Deus não está prestando atenção na nossa oração, que Deus não olha para a gente. Mas não é isso não. É porque você parou. Você parou de bater. Jesus está dizendo para você hoje: peça, busque, bata, vai vir, vai acontecer, vai chegar, vai aparecer, vai ser concedido, se você não parar de bater, se você não parar de buscar, se você não parar de pedir. Não pare no meio do caminho, fique ali até que aconteça. E para encerrar, o que você sabe, né? Quando o pregador diz estamos encerrando, nada significa, né? Mas eu queria falar alguns princípios para você lembrar quando você for orar essa semana e nesses próximos dias, quando você for gastar a sua vida em oração. Eu queria te lembrar algumas coisas para te ajudar quando você for orar. É sobre a validade da nossa oração ou a eficácia. Como a gente falou, a oração do justo é muito eficaz nos seus efeitos. Nossa oração, querido, nossas orações valem, são válidas, são eficazes. Mesmo que elas sejam curtas, mesmo que elas sejam, vamos dizer assim, chatas, e mesmo que você erre no português. Ou seja, oração curta, fraca e de linguagem pobre são eficazes diante de Deus. Orações curtas, por exemplo, orações de 90 segundos. Vamos fazer um propósito, vamos fazer devocional essa semana, 90 segundos. 90 segundos. E se você nunca faz, tem vários motivos pelo qual você não faz o devocional. Se você não ora, deve ter vários motivos pelos quais você não ora. Um deles é o seguinte, que você acha que se você não tiver 1 hora de oração, não vale. Que se você não tiver longos períodos de oração, não conta diante de Deus. Mas eu tenho uma novidade para te contar. Deus não é afetado pelo tempo. Deus pode curtir por 5 anos uma oração que você fez de 90 segundos. Está aí no carro. Ó Deus, em nome de Jesus, eu preciso, eu peço, eu falo, eu declaro, sei lá, como você quiser falar. Para Deus vale.
É gol valendo pela CBF, não é, entendeu? Não é uma pelada qualquer que está jogando por aí, não vale pela CBF o gol. Que exemplo tosco, né? Mas é real, vale. Então, às vezes você pensa que Deus tem tipo um cronômetro que Ele está contando. 1 hora. Ei, tá valendo! Não. Perguntaram, acho que pro Muhammad Ali, não foi isso? Quantos abdominais ele fazia, né? Não é ele? Que dizia que só fazia quando começava a doer? Só começava a contar. Só começava a contar os abdominais quando começava a doer. Esse cara devia fazer algum abdominal, né? Muita gente que acha que a oração é assim: quando já estiver suando sangue, aí eu tô começando a orar de verdade. Então eu não tô orando, não tá valendo nada, é sapo. Não, gente, de forma alguma. Orações de 90 segundos valem para Deus, porque Ele não é afetado pelo tempo. Ele pode pegar essa oração e tornar ela muito agradável. E orações fracas, hein? Oração tipo assim, sem sentir nada. Pelo contrário, a gente orar sem sentir nada é normal. Mas tem dias que a gente ora se sentindo mal, né? A gente começa a orar, a mente está vagando. A gente começa a orar, às vezes sai pior na oração do que antes de orar. E a gente pensa que porque nós não estamos nos sentindo bem na oração, Deus não está recebendo a oração que a gente faz. A gente pensa que porque a gente não teve uma experiência emocional subjetiva enquanto está orando, é porque Deus não ouviu a oração. Eu não senti nada hoje. E daí? A questão é, Deus ouviu sua oração mesmo sem você sentir nada. Porque a eficácia da sua oração não tem a ver com quanto tempo você gastou orando e nem se você sentiu algo orando. Tem a ver com Cristo morreu por você e Ele torna aceitável sua oração diante de Deus. Sua oração não é válida por causa de quem você é. Sua oração é válida por causa da supremacia de Cristo, por causa de quem Cristo é. Diante de Deus Ele nos torna aceitáveis. Assim como Jesus traduz para nós quem Deus é, Ele também nos traduz para Deus em oração. E é isso que significa Ele ser um mediador. É isso que significa Ele fazer a intercessão. Ele está dos dois lados trabalhando. Ele não apenas comunica Deus a nós, mas nós a Deus as nossas orações. Portanto, sempre que você estiver orando, eu quero que você saiba, Deus está se agradando da sua oração como se fosse o próprio Jesus orando. Ele está recebendo a sua oração como se fosse o próprio Jesus orando. E também quando a nossa linguagem é pobre. Se você orar, Pai, em nome de Jesus, abençoa os cristãos. Você acha que Deus... Oh, meu Deus, não falou cristãos, falou cristões. Não vai dar. Não dá, não tem como, já é. Incenso pedido. Você acha que... Dá um exemplo aí, não é legal? Igual minha mãe, quando vai adorar, ela fala, eu me adoro. A mãe da Carol quando canta, ela não sabe as músicas e fala, eu me adoro. Aí Deus não recebe, não, meu Deus, não tem como não, idolatria. Deus sabe que o cérebro deve estar lá na hora. Deus curte ela. O cérebro deve estar lá fazendo comida. Vou chegar em casa, vou arrumar a casa ali. Mas Deus está curtindo ela. Deus está amando ela naquela hora. Então, a Bíblia ensina em Hebreus 4,16 que o trono é o trono da graça e não da precisão gramatical.